Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos aqui para aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, funcionários desta Casa de Leis. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, público que nos acompanha através da TV Assembleia, das galerias desta casa, boa tarde. Subo à tribuna desta Casa de Leis, nesta tarde de terça-feira, para fazer alguns esclarecimentos. Há aproximadamente 3 meses atrás, recebi uma ligação do presidente estadual do PR, do meu partido, o senador Magno Malta. Lembro-me bem que estava no meio de um feriado, quando minha assessoria me informou que o Magno estava precisando falar com urgência. Não pude retornar naquele dia e somente retornei a ligação na segunda, após o feriado. Um senador empolgado me atendeu e disse que estava ao lado do deputado federal Manato, do PDT, e do presidente do PSC, do Espírito Santo, senhor Francisco Milfon. Recordo muito bem das palavras de Magno, quando dizia, entusiasmado, que estava em Brasília, reunido e discutindo a possibilidade de formação de um bloco com os partidos PR, PSC, PDT, para disputar a eleição para a Prefeitura de Vitória. E me indagou se eu estaria disposto a colocar o meu nome na disputa como candidato do PR neste bloco. Informei que meditaria a questão e depois nós falaríamos pessoalmente para tratarmos do assunto. Passada uma semana do convite feito pelo senador Magno, novamente fui convidado para uma reunião no escritório do senador, na Praia da Costa, juntamente com o deputado federal Manato e o presidente do PSC do Espírito Santo, senhor Francisco Milfon. Nesta reunião, coloquei o meu nome à disposição do partido para disputar as eleições de 2012 como candidato a prefeito de Vitória, tendo ficado acordado que o bloco PR, PSC, PDT caminharia junto e que seria realizada uma pesquisa com o meu nome e o nome do deputado federal Manato, e quem estivesse melhor colocado seria o candidato do bloco. Em maio de 2012, o PR realizou um encontro no Salão de Eventos da Assembleia Legislativa, que foi presidido pelo senador. Na ocasião, o PR lançou oficialmente meu nome como pré-candidato a prefeito de Vitória. Foi formada uma equipe para elaborar o nosso plano de governo, documento que foi finalizado em junho e que estaríamos apresentando junto ao nosso registro de candidatura. Ainda no mês de junho, realizamos um grande encontro na região da Grande São Pedro, com aproximadamente 500 pessoas, para discutirmos nosso plano de governo. Inclusive, foi nesta reunião que participaram representantes do PDT, do PSC de Vitória. Na primeira pesquisa de opinião, que foi realizada em junho, meu nome apareceu com 5% das intenções de voto. Já no final de junho, as pesquisas já apontavam excepcional crescimento de nosso nome, passando para 8% das intenções de voto. Pouco tempo depois, para minha grata surpresa, na última sexta-feira, tive acesso a uma pesquisa que já mostrava o meu nome com 10,5%, ou seja, isso só mostra que nossa candidatura era competitiva e que estava em franco crescimento. Foram realizadas diversas reuniões no decorrer do mês de junho com o presidente do PR, o senador Magno. Em todas elas estava claro e bem definido que o PR teria candidatura própria em Vitória, não tendo sido estabelecida nenhuma condição específica para a viabilização deste projeto. Inclusive, a última reunião com a executiva regional do PR
aconteceu justamente na sexta-feira, 29, véspera da convenção partidária, que realizamos aqui na Assembleia Legislativa. Foi nesta reunião que a executiva do PR, inclusive, iniciava as conversações para a escolha do nome que iria compor a vice em nossa chapa. No sábado, dia 30, realizamos uma magnífica convenção partidária que contou com a participação de mais de 1.100 pessoas, sem que fosse disponibilizada nenhuma estrutura específica para a realização do evento, sem ter ônibus de graça, muqueca, lanche, somente água. Compareceram aqueles que verdadeiramente acreditavam no projeto coletivo do PR de ter candidatura própria em Vitória. Foi nesta mesma oportunidade que homologamos ainda os nomes de 16 candidatos a vereador por Vitória. Durante esta convenção partidária, estiveram presentes diversas autoridades, dentre elas o deputado Manato, o presidente estadual do PSC, Francisco Milfon, presidente municipal do PSC, Carlos José Cardoso, e o senador Magno Malta, que inclusive criticou a geopolítica de nosso estado, que, segundo o mesmo, vinha sendo realizada a portas fechadas em alguns gabinetes. Aquele mesmo senador defendeu, com veemência, que o partido tivesse candidatura própria em Vitória, dizendo que a referida candidatura traria musculatura para o partido e, como consequência, traria crescimento da sigla na capital. Ato contínuo, levantou o meu braço, me confirmando como candidato incondicional do bloco à prefeitura de nossa capital. No dia seguinte, domingo, recebi uma ligação da secretária do PR, senhora Marcinha, me convidando para uma reunião às 17 horas, no escritório do senador Magno Malta, na Praia da Costa. Pensei se tratar de uma reunião marcada para finalizarmos a indicação do nome do candidato a vice em nossa chapa. Quando cheguei, vi que estavam presentes o secretário de Esporte Vandinho Leite, o tesoureiro do PRL de Porto, prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga e o deputado estadual Gilcinho Lopes. Quando iniciaram as falas, para minha surpresa, percebi que as tratativas estavam tomando um rumo completamente diferente da que vinha sendo tratada pelos mesmos membros da executiva estadual do PR até aquele momento. O tom inicial da conversa era o de que a chapa proporcional de vereador do PR e do PSC seria muito fraca, o que inviabilizaria o lançamento de uma candidatura própria do partido em Vitória. Ora, minhas senhoras e meus senhores, a executiva do partido sempre soube do tamanho e da qualidade de nossa chapa de vereadores. Tanto que o nome que o senador Magno queria lançar para ser candidato a vereador, mesmo agora estando em uma coligação extremamente competitiva, não saiu candidato a vereador, servindo sim como moeda de troca para ser indicado em uma outra chapa. Após essa reunião de domingo, ficou acertado que seria realizada outra reunião na segunda-feira, às 10 horas, no escritório do senador Magno, com a participação de todos os candidatos a vereador pela coligação PR-PSC, para que os mesmos fossem ouvidos do desejo do partido ter candidatura própria em Vitória. No horário combinado, todos os 16 candidatos a vereador estavam lá presentes. Mas, para minha surpresa, fui chamado para uma reunião à parte, em uma sala do senador Magno Malta, onde estavam presentes o senador Magno, deputado federal Manato, presidente regional do PSC Francisco Milfon, presidente municipal do PSC de Vitória, Carlos José Cardoso, Ledi Porto e Maurício Malta. Nesta reunião, a conversa era completamente diferente das que estavam sendo firmadas até então. Fui pressionado a retirar minha candidatura
para que o partido pudesse negociá-la com o presidente estadual do PPS, deputado Luciano Rezende, que exigia a retirada da candidatura do partido em Vitória, em troca do apoio do PPS em Vila Velha e Cachoeiro do Itapemirim. Fato este que acabou ocorrendo quando, não concordando com a posição da executiva regional de meu partido, que havia combinado de ouvir os candidatos a vereador do partido em Vitória, quando, na verdade, já estariam tudo combinado para que fosse forçado a retirar minha candidatura em Vitória, que até então era defendida em Vitória. Neste momento, farto de tanta falsidade e enganação, me retirei daquela reunião de fachada, por não concordar que fosse usado o meu nome, a minha energia, a minha dedicação e a minha história de 30 anos de vida pública, para que alguns membros de meu partido fossem beneficiados com negociações das quais não aceitei participar. Bastou me retirar daquela famigerada reunião para que o executivo estadual do partido concluísse o que queriam desde o início. De forma covarde e sumária, fui destituído da presidência do diretório do partido em Vitória, tendo sido nomeado uma comissão provisória. Tudo isso foi feito porque sabiam que eu não concordaria em assinar a coligação que fizeram, indicando inclusive o candidato a vice, que até então era o grande prejudicado de uma eventual coligação PR-PSC na proporcional, ou seja, na chapa de vereadores. Portanto, durante todo o processo pré-eleitoral, percebo que fui usado pelo executivo do meu partido, PR. O PR não existia no município de Vitória, antes que eu assumisse sua presidência. A impressão que ficou muito clara era de que o partido precisava projetar o meu nome, o que conseguiram, tanto que cheguei a 10,5% de intenção de votos na pesquisa, para que depois pudesse negociar o meu prestígio, o meu capital político, a confiança que os meus eleitores vinham depositando em mim, ou seja, fui usado de todas as maneiras pelos líderes do meu partido para que negociatas com o meu nome pudessem ser realizadas sem a minha anuência, sem a minha participação. Tanto foi assim que em uma conversa testemunhada por pessoas de minha confiança, líderes do PP e PR, discutiam quem seria o candidato a vice-prefeito de um candidato em Vitória, quando o líder do PR disse o seguinte: nós merecemos a vice por um motivo muito simples. Nós tivemos que rifar uma candidatura com chances reais de vitória para participarmos desta coligação. Portanto, o PR tem que ficar com a vice, fato que 2 dias depois dessa conversa se confirmou. Estou muito triste e decepcionado para dar respostas sobre o meu futuro político partidário a todos aqueles que, como eu, se sentiram traídos com essa covarde manobra da qual fui vítima. Vamos dar ao tempo. Tenho a consciência tranquila que fiz a minha parte como integrante de um partido político e também como candidato à prefeitura da capital, homologado pelo meu partido. Eu posso bater no peito e dizer que fiz a minha parte. A executiva estadual do PR, todavia, não pode dizer o mesmo. Esta não só descumpriu a sua parte no acordo, como também desrespeitou o eleitor que acreditava e confiava em mais uma opção de candidatura para a Prefeitura de Vitória. Mas, quanto a tudo isso, 2 coisas me confortam. Uma é que, tenho certeza, o eleitor haverá de demonstrar sua indignação com estas manobras em favor desta infame geopolítica, deixando de votar em todos esses articuladores inimigos da democracia. O outro conforto que tenho é saber que o direito civil brasileiro desobriga uma das partes de um contrato, toda vez que a outra parte descumpre as suas obrigações. Portanto, sinto-me absolutamente desobrigado para com as diretrizes do meu partido nestas eleições. Sinto-me traído. Meus amigos, dignidade não tem preço. Gostaria, por fim,
de reiterar que não coloquei minha candidatura a prefeito de Vitória para depois negociá-la. Não participo de negociações escusas. Tanto é assim que irei assumir uma postura de apoio diferente da do meu partido assumir em Vitória, justamente por não concordar e nem ter feito parte dessas negociatas. Minha candidatura era para valer, e o meu crescimento nas pesquisas assustava meus adversários, que há meses estavam empacados em números que só refletiam o recalque que alguns têm. Minha postura independente, que alguns insistem em tentar dizer que é instabilidade, na verdade, reflete o medo que alguns têm de políticos sérios, honestos, que têm 30 anos de vida pública, sem nenhuma improbidade administrativa, que não tem rabo preso com ninguém e, por isso, pode dizer a verdade. Político verdadeiramente ficha limpa. Deputado Zé Esmeraldo, queria agradecer ao deputado que está presidindo a sessão, nosso amigo Roberto Carlos.